Então, nesta sessão da nossa formação de Unity, vamos falar um bocadinho do motor de física. Portanto, todos os game engines, portanto, todos os jogos que são criados com motor de jogo, basicamente têm duas componentes que são executadas em paralelo. Portanto, se quiserem um termo mais técnico, em threads separados. Um é a parte visual, portanto, aquilo que são os nossos gráficos, em que basicamente o Unity o que faz é pegar na nossa câmara e depois, a partir do ponto de vista da câmara, vai selecionar os objetos que estão dentro deste espaço, daquilo que normalmente se chama o frustrum da câmara. Portanto, são os objetos que estão visíveis e que são enviados para a placa de gráfica, e depois a placa gráfica trata de os desenhar. E este é o componente que é executado de forma dependente da qualidade do nosso computador. Portanto, se nós tivermos um computador muito rápido, ele vai executar este componente o mais rápido possível. Se o computador for mais lento, naturalmente vai ser mais lento. Portanto, aquilo que nós normalmente chamamos as frames por segundo. Vocês aqui no separador game temos aqui este botãozinho das estatísticas, stats, e que quando nós estamos a executar, ele vai nos mostrar aqui as frames por segundo. Portanto, eu vou por aqui a executar o nosso pequeno nível e nós podemos ver ali as frames por segundo. Podem ver 280, 270, 300, mas vai variando também em função do número de elementos que nós colocamos na área visível da câmera para ela desenhar. Portanto, isto é a parte visual que, como eu disse, corre o mais rápido possível. Depois temos concorrente com este componente, portanto, que corre, eu vou desenhar aqui assim, muito mal, frames por segundo, portanto, a parte visual. Temos o motor de física, e o motor de física que vai ser responsável por detectar colisões entre objetos, de executar código que estão associados aos eventos de física. Este não corre à velocidade máxima que o computador permite, este corre a espaços de tempo pré-definidos. Portanto, corre a um ritmo pré-estabelecido, fixo, e que, tanto quanto é possível, num computador é garantido que vai ser respeitado, portanto, este ritmo. Eu aqui desenhei uma escala que devia ter tudo igual. Basicamente, de este tempo que vai daqui até ali vai ser igual àquele, vai ser igual àquele, enquanto que aqui as frames podem estar a ser executadas a um tempo completamente diferente. O motor de física é aquilo que vai nos permitir criar, por exemplo, um sistema de vida em que a nossa personagem vai, por exemplo, colidir contra armadilhas ou contra os inimigos e vai perder vida. E para isso nós precisamos de motor física, porque é ele que vai detectar, como eu disse, as colisões. Se nós estivermos a fazer um jogo em que precisamos que o motor de física seja mais rápido, vocês têm aqui nas opções, em Edit Project Settings, temos aqui a parte de física. Isto é o módulo de física que estamos a utilizar, o PhysX. Antigamente havia um do próprio Unity que foi substituído. Se vocês quiserem implementar os vossos próprios mecanismos de física, podem desativá-lo aqui. Uma boa ideia, em minha opinião. E depois temos aqui as settings. Basicamente, o que é que nós aqui nas settings temos? Por um lado temos os valores da gravidade. Como vocês podem ver, a gravidade é de 9,81 metros pelo eixo dos Y. Portanto, são negativos, porque a gravidade vai estar a fazer força para baixo, não é? Portanto, a gravidade empurra para baixo o objeto, não empurra para o lado, nem empurra para o outro, nem empurra para trás. Portanto, o X e o Z são zeros, mas o Y é que é negativo. Se vocês quiserem fazer um jogo em que a personagem está na Lua, ou que em que não há gravidade, podem manipular este valor aqui, e todos os cálculos do motor de física do Unity são afetados por ele. E depois aqui temos
aquilo que o Unity chama o Layer Mask, em que nós podemos desativar colisões entre objetos. Portanto, se vocês repararem aqui, nós temos vários layers, eu já vos vou mostrar onde é que estão estes layers nos objetos, e nós podemos desativar e dizer, por exemplo, que um objeto está no layer de default, não vai colidir com o UI, ou não vai colidir com o layer de water. Portanto, e vocês podem desativar e ativar estes layers. Às vezes isto dá jeito porque simplifica o processo de detecção de colisões ou evitar detectar colisões desnecessárias. Depois também há aqui outro componente que é se vocês quiserem fazer usar a parte física que tem a ver com tecidos, por exemplo com roupas ou bandeiras ou coisas assim do género, que é o cloth. Pronto, depois há aqui outra parte que também é muito importante. Estes itens todos, estes parâmetros todos, para mim, eu não costumo mexer neles. Só chamar a atenção a este aqui. Portanto, o Fixed Update é o evento, é a função onde é garantido que os cálculos de física vão funcionar corretamente. Portanto, se nós estivermos a manipular rigid bodies, ou game objects com componente rigid body, convém o fazermos dentro desta função. Isto porque não corremos o risco, ou melhor, minimizamos o risco das colisões não funcionarem como deve ser. E depois temos aqui outro item muito importante que é no time, que é este aqui, Fixed Time Step. Portanto, este é o intervalo, como diz ali a labelzinha, é o intervalo que dita quando é que os cálculos de física são executados. Portanto, basicamente indica, neste caso, que a cada 0.02 segundos os cálculos de física são feitos. Portanto, eu posso ter o meu jogo a correr 300 frames, como estava há bocadinho ali no Unity, mas não é 300 vezes por segundo que são executados os cálculos de física, é só com este valor que aqui está. Pronto, concluído esta introdução ao motor de física, basicamente dois objetos para colidirem no Unity, eles têm que ter os dois colliders. Por exemplo, nós aqui nas paredes temos este cubo aqui que tem este box collider, e a nossa personagem que também tem um collider que é o Character Controller, que é um collider especial. No entanto, para que dois objetos colidam, como eu estava a dizer, têm que os dois ter colliders e um deles tem que ter rigid body. Neste caso, o Character Controller implementa um rigid body interno, mas noutras situações nós vamos ter que ser nós a adicionar o componente rigid body para que essa detecção de contactos, de colisões e entre outras coisas que funcionem corretamente. Já agora também aqui no caso do cubo, no nosso collider, vocês agora, já não sei se nós tínhamos falado disto, mas basicamente temos este Ease Trigger que indica que este collider não impede que um objeto entre dentro dele, porque ele passou a ser um trigger, portanto ele basicamente só detecta que houve uma intrusão e ele pode ser usado para disparar, entre aspas, uma ação. Por exemplo, o player entrou naquela área e eu vou-lhe tirar a vida, ou o player entrou naquela área e eu vou mudar de nível. Portanto, permite detectar quando um objeto entra dentro do outro sem que essa intrusão seja impedida pelo método de física. Depois nós podemos fazer com que isso não aconteça por código, mas o método de física não o impede que isso aconteça. Portanto, se eu colocar aquela parede como um trigger e se eu executar o meu jogo, minha personagem vai conseguir basicamente atravessar aquela parede e neste caso cair. Só para testarmos aqui, como vocês podem ver, ele caiu. Pronto. Basicamente o que é que nós vamos tentar fazer hoje? Vamos tentar tirar partido do método de física para criar um mecanismo de vida para a nossa personagem. Portanto, o nosso jogo vai ter um mecanismo de vida para as personagens, para o player e também para os NPCs. Os NPCs são aquelas personagens que são controladas pelo computador. E sempre que o player entrar em contacto
com uma armadilha ou sempre que entrar em contacto com um inimigo, nós queremos que ele vá perdendo vida até que fica sem vida e perde o jogo. Portanto, o que nós vamos então fazer é criar um mecanismo para detectar quando a personagem entra em contacto com uma armadilha e nós mandamos tirar vida. Isto é uma coisa que também não é... costuma ser um dos pequenos problemas que nós, quando começamos a usar o Unity, temos, que é eu vou ter uma armadilha algures aqui no meu nível e quando a armadilha detectar que o player colidiu com ela, vai ter que ir ao componente de vida do próprio player e dizer-lhe a ele, olha, perdeste X de vida. Portanto, e aqui nós vamos ter que fazer uma comunicação, entre aspas, entre os dois objetos. Antigamente havia um mecanismo que se usava muito, que era enviar uma mensagem. Hoje em dia isso caiu em desuso por questões de performance e então usa-se outros mecanismos para criar a comunicação entre dois objetos. Pronto, e acho que podemos começar então aqui a fazer um bocadinho do nosso código e vamos falando dos conceitos associados então ao motor de física. O motor de física nós também vamos usar para depois criar um mecanismo em que nós vamos empurrar ou atirar objetos, porque aí temos que usar forças. Também o motor de física implementa esse tipo de mecanismos. Pronto, então começando, eu vou aqui à pasta dos scripts e vou clicar com o botão direito e vou criar um script novo. Eu vou-lhe chamar vida. E agora vou clicar 2 vezes para abrir o Visual Studio então e fazer o nosso código. Portanto, este script de vida não vai ter nada do motor de física, digamos assim. Basicamente é um script de vida só para nós controlarmos a vida com que o player começa, a vida que ele tem atualmente, e também vai ser este script que vai ter as funções que vão ser executadas sempre que o player tiver de perder vida. Portanto, sempre que ele entrar em contacto com uma armadilha ou um NPC. Pronto, quando me deixou escrever, eu agora vou pôr aqui então em comentário aquilo que vai fazer este script. Portanto, este script que implementa, vou fazer se calhar aqui um bocadinho de zoom sobre o código, maximizar, que implementa o mecanismo de vida de uma personagem. Eu aqui quando digo que é de uma personagem, é mesmo de uma personagem, portanto não é só o player que vai ter este script, nós vamos também pôr nos NPCs este script depois para o player também os poder derrotar, digamos assim. Pronto, então agora aqui no script de vida nós vamos definir 3 variáveis. Eu vou definir aqui um inteiro que é o max vida, que eu vou pôr 100. Basicamente indica a vida com que a personagem começa, o nível. Portanto, vocês aqui, se for um NPC, vocês até podem usar isto para definir um NPC, por exemplo, que só tem 10 de vida e morre mais rapidamente, e um NPC que tem 100 de vida ou 1000 de vida e é mais difícil de derrotar. Depois uma variável que vai ser a vida atual. Portanto, isto vai ser vai ter o valor atual da vida e é aqui que nós vamos, sempre que o player perder vida, é aqui que nós vamos subtrair, portanto vamos tirar a vida. E depois uma variável só para indicar se ele ainda está vivo ou não. Portanto, eu vou criar aqui, por exemplo, um isDead para indicar que o player morreu. Basicamente é só para simplificar a detecção de quando o player morre. Pronto, aqui na função start, que nós já falamos várias vezes, que é a função que é executada uma vez só, quando o objeto é inserido na cena, nós vamos definir a vida atual igual ao max vida. Pronto, e assim aquele valor inicial que nós tivemos ali definido vai ser o valor com que ele vai começar o nível. Depois nós não vamos precisar aqui da função update, pelo menos para já, eu vou apagar. Mas vamos precisar de 2 funções. Na verdade, se calhar só precisávamos de uma, mas pronto. Vou criar a função perde vida. Esta função vai receber o valor da vida que o jogador vai perder. E depois vou criar uma função que vai ser o ganha vida, que basicamente é só por uma clareza semântica, digamos assim. Mas basicamente o que esta função vai fazer é pegar no valor
que receber e somar à vida. Portanto, esta função que retira vida da personagem e detecta se morreu. Pronto, esta é a função. Eu podia fazer isto com um sumário, mas estou a simplificar aqui os meus comentários só com duas barras. Função que adiciona vida à personagem, aqui respeitando o max vida. Portanto, nós não queremos que ele passe o valor máximo que nós definimos ali em cima. Pronto, função perde vida. Basicamente, nós vamos ao vida atual e vamos subtrair o valor. E depois vamos ver se este valor do vida atual é menor que 0. Se for menor que 0, aliás, até eu vou fazer isto de outra maneira, vou pôr menor ou igual a 0, só para simplificar aqui um bocadinho o meu código, que eu a seguir ia fazer outro if para ver se ele tinha chegado a 0. Portanto, se for menor ou igual a 0, eu vou pôr o vida atual igual a 0 e vou pôr o isDead em verdadeiro. Portanto, porque ele basicamente morreu. Depois aqui, nós mais tarde também vamos, quando falarmos da parte do som, vamos adicionar som quando o personagem perde vida, portanto, ou quando morre, mas para já fica só assim. Depois aqui no ganha vida é o vida atual mais igual ao valor. Portanto, o mais igual, só para quem não está habituado a este operador, e este o menos igual, é a mesma coisa que ter vida atual igual a vida atual menos valor. Portanto, quando temos a mesma variável dos dois lados do igual, nós podemos simplificar pegando na operação e colocando assim. Ok? Aqui depois vamos ver se o vida atual é maior do que o max vida, porque se for maior do que o max vida, o vida atual tem que ficar igual ao max vida, porque não pode ultrapassar o valor máximo que nós definimos aqui no início. Ok? Portanto, basicamente, quando este código foi executado a primeira vez, definimos então qual é que é a vida atual do jogador, e sempre que ele perder vida é executado este código, e sempre que ele ganhar vida é executado este código. Portanto, quando é que ele vai perder vida? Quando ele entrar em contacto com uma armadilha, com um inimigo. Quando é que ele vai ganhar vida? Sei lá, por exemplo, podemos criar um mecanismo em que ele apanha uma flor, ou apanha um hambúrguer, ou apanha outra coisa qualquer e ganha vida. Já agora, só para respeitar aqui a sugestão, vou pôr aqui o P e o G maiúsculo. Ok? Só para o Visual Studio não estar ali a fazer a sugestão. Pronto, agora vamos aqui minimizar e na nossa personagem, no player, nós podíamos adicionar aqui o script de vida. Mas eu quero modificar aqui um bocadinho o nosso código, porque nós tínhamos criado este código de movimento, mas eu quero tornar isto, digamos assim, em termos de programação, usando princípios de programação orientada a objetos, quero tornar isto um bocadinho mais eficiente e mais organizado. Isto porquê? Porque este script de vida, todas as personagens o vão ter. Mesmo que depois nós não usemos esta personagem, todas as personagens vão ter este script de vida. Então o que eu vou fazer é criar um script genérico para qualquer personagem. E em vez de eu adicionar o script de vida agora aqui ao movimento, porque eu agora tinha que adicionar aqui o script de vida ao movimento para ver se ele morreu, porque se ele morreu já não pode andar, tinha que verificar aqui se ele está morto, e vamos ter que fazer isso na mesma. Em vez de eu adicionar aqui, porque depois tenho que adicionar também nos inimigos, eu vou adicioná-lo diretamente no script de personagem, e depois o movimento do player vai herdar a personagem. Portanto, e vai herdar automaticamente essas propriedades, nomeadamente a vida. Então eu vou fazer aqui mais um script. Vou clicar outra vez com o botão direito em scripts e vou criar um script chamado personagem. Pronto, agora aqui, este script de personagem, nós não vamos precisar do update, pelo menos para já. Eu estava a dizer para já porque depois vai nos dar jeito de script de personagem também para outra coisa, que é as animações. Ok? Eu vou pôr aqui um sumário. Portanto, script base de todas as personagens.
portanto o player, os NPCs e até se vocês quiserem outros elementos que vocês possam ter no vosso jogo e que queiram que tenham o mesmo comportamento. Basicamente implementa o script vida e as animações. Essa é a parte que nós ainda não falámos, vamos falar mais à frente, mas também vai ser útil este script para as animações. Então, a primeira coisa que eu vou definir aqui é os estados possíveis para as personagens. Portanto, nós vamos ter personagens que vão ter estados, por exemplo, quando elas vão estar parados, quando vão estar a atacar, quando vão estar em patrulha. No caso de nós, uma vez estamos a fazer um jogo inspirado no filme dos Goonies, em que vamos ter que libertar umas crianças, as crianças também vão ter esse script e as crianças vão ter um estado que é o fugir. Então, o que nós vamos definir aqui são os estados com um enum. Portanto, um enum é aquilo que nós podemos utilizar para não termos que usar números mágicos, não é? Dizer assim, quando o estado é 0, ele vai estar parado, ou quando o estado é 1, é patrulha, então nós podemos definir aqui um nome e dizer quando o idle, portanto a palavra idle representa o 0, portanto eu estou a fazer um enum de inteiros. E depois vou ter aqui o patrulha, aqui eu vou dizer que é o 1, eu vou ter o atacar, que vai ser o 2, vou ter o morto, que vai ser o 3, e vou ter ainda o fugir, que vai ser o 4. Depois, se eu me lembrar que preciso mais estados, eu posso vir aqui e acrescentar quantos estados eu quiser. Portanto, isto aqui é como se fosse um tipo de dado especial, que eu posso utilizar estes nomes, idle, patrulha, atacar, morto, em vez de usar valores numéricos. E agora vou então definir aqui uma variável, que é do tipo NPC estados. Aliás, esta variável, eu agora estava aqui a pensar, eu nem a vou pôr aqui porque, por exemplo, o player não vai precisar dela. Eu só vou pôr nos NPCs. Portanto, eu não vou pôr aqui, eu ia pular aqui, mas ficam aqui os estados e depois eu utilizo só nos NPCs. O que é que eu vou ter aqui então? Vou ter a vida, não é? Portanto, o script vida vai estar aqui. E é aqui que eu vou ter que fazer o get component, portanto a cache deste script. Então aqui no start eu vou fazer vida igual a get component. Ok? Pronto, depois para a parte das animações também me vai dar jeito de ter aqui algumas variáveis, como seja a velocidade, o saltar e por aí fora. Portanto, neste momento nós ainda não fizemos as animações, mas quando fizermos as animações nós também vamos precisar de saber o estado. E também como os NPCs também vão ter animações, estas variáveis também vão ser partilhadas entre todos, portanto, entre os NPCs e o próprio player, que também vai precisar delas. Ok? Portanto, nós para já não as vamos utilizar, mas podemos já pôr aqui o public int velocidade. Portanto, eu vou pôr aqui isto como sendo isto são variáveis, só para termos aqui um pequeno comentário, variáveis para controlar as animações. Basicamente, quando a velocidade for 1, ele vai estar a andar, quando a velocidade for 2, ele vai estar a correr, quando a velocidade for 0, ele vai estar em idle. Portanto, é aqui que nós vamos usar o componente que vamos usar para fazer as animações, que nós ainda não fizemos, mas é aqui que ele vai ler o estado em que a personagem está. E depois também vamos ter aqui outra que é um bool, que indica se ele está a saltar ou não. E depois podemos acrescentar aqui mais, provavelmente vamos ter que acrescentar aqui, por exemplo, se ele está a atacar, se ele está morto, apesar de nós termos ali no vida, se calhar não vamos precisar, mas para já estas duas variáveis vão-nos dar muito jeito. Pronto, e agora, a nossa personagem, o player, que é este script de movimento, em vez de ser derivado do monobehavior, vai ser derivado de personagem. Okay? E automaticamente assim o que é que acontece? Para quem não está por dentro do como é que é a programação orientada aos objetos, ao dizer que este script, esta classe movimento, herda tudo que o personagem tem, é a mesma coisa que dizer que estas variáveis estão lá dentro. Basicamente é isso. Agora, este script aqui também tem a função start. E esta função start, neste momento, está a substituir a função start da personagem, portanto, desta classe que nós herdamos.
E eu não quero fazer isso. Eu quero que as duas coexistam. Então, o que é que eu vou ter que fazer? Nesta função start da classe base, eu vou ter que pôr esta função como public e vou ter que pôr como virtual. Ok? Isto porquê? Porque eu vou poder alterá-la na personagem do player sem que eu tenha que repetir este código lá. Porque basicamente eu vou dizer naquela função start para chamar também esta. Então eu aqui coloco-a como virtual e agora aqui no movimento, estão a ver que ele está-me a dar aqui um aviso, ele está-me a dizer que esta função está a esconder a função que é herdada. Como vocês podem ver aqui na mensagem, hides inherited member, ou seja, ele está a dizer que esta função na prática está a apagar, a substituir a outra. Então nós não queremos a substituir, nós queremos que esta seja executada sem que a outra deixe de ser executada. Então esta aqui passa a ser public override, eu pus ali o override no sítio errado, void start. Ok? Então o override basicamente o que é que vai fazer? Vai dizer que esta função vai ser chamada quando nós tivermos um objeto deste tipo, mas nós também precisamos de chamar a outra função porque esta é herdada, esta é a função base. Então nós aqui vamos chamar a função base, escrevemos base start. Ok? Então isto vai executar a função start, eu vou pôr aqui em comentário, função start da classe personagem, que é a nossa classe base. Ok? Portanto, eu assim não preciso de explicitamente ter aqui a variável vida, nem preciso de chamar, ter o código que faz o getComponent, porque eu estou a chamar aquela função aqui e a variável vida está lá. Pronto, e agora, no código do movimento, uma alteração que eu vou fazer já, nós depois podemos ter que fazer mais, mas para já uma que é mais ou menos óbvia, que é, se ele está morto, ele não pode andar, não é? Nem pode rodar. Então, aqui dentro do update, primeira linha tem que ser um if. E vamos ver se ele está dead, daquela variável que nós colocamos lá. Se ele estiver morto, nós vamos fazer o return. Ok? Portanto, se ele estiver morto, quer dizer que ele não pode se mexer, então nós paramos a execução do nosso código logo ali. Pronto, eu vou gravar tudo, voltar aqui ao Unity para dar hipótese ao Unity de compilar e vou selecionar aqui o player. E vocês podem ver que aquelas variáveis da classe base estão aqui visíveis. O vida, a velocidade e o saltar. Portanto, elas estão cá disponíveis, estão visíveis porque elas são public e porque este script movimento é derivado daquele script base. Portanto, o script base é o pai deste e este aqui herda tudo aquilo que o pai lhe dá, porque é tudo public, ok? Então, se vocês repararem, o vida aqui também diz que não tem nenhum, não é? Mas se nós executarmos isto porquê? Porque nós neste momento ainda não colocámos o script de vida na personagem. Se nós tentássemos executar isto agora, o script de vida ia dar um erro, até vos posso mostrar. Vai dar um erro naquele if porque ele vai estar nulo. Estão a ver aqui? Está a dar um erro na linha 31 de movimento porque este script de vida aqui está nulo. Ou seja, eu ainda não adicionei o script de vida à minha personagem, então eu vou adicioná-lo agora, vou arrastar para aqui. Também podia fazer add component e escrever vida e aparece-nos cá o nosso script, ok? Eu gosto de arrastar. Então imagine, se eu quiser que a personagem comece com 50, eu posso pôr aqui 50, às vezes até dá jeito para nós testarmos. E quando eu executar agora, já não vamos ter aquele erro, porque o script já vai estar na personagem, já vai estar no player, e a vida atual é 50. Portanto, o que é que nós agora temos que fazer? Temos que fazer outro código que vai afetar a vida do player. E este código que vai afetar a vida do player vai ser um código genérico, o mais genérico possível, para que o mesmo código pode estar numa armadilha, pode estar num inimigo, pode estar em qualquer coisa que vai tirar vida ao nosso player. Ok? Então, mais um código. Portanto, botão direito, Create MonoBehavior Script. Eu vou-lhe chamar armadilha. Aliás, armadilha não, porque depois é estranho ter um NPC com o script armadilha. Eu vou chamar tira-vida. Ok, tudo pegado. Se quiserem podem pôr o underscore. Eu já meti aqui um enter a mais. É o tira-vida.
Portanto, o que é que este script vai fazer? Script que detecta a colisão com uma personagem e retira vida dessa personagem. Portanto, basicamente o que é que o script vai fazer? Vai detectar uma colisão. Quando detectar essa colisão, vai tentar se perceber se o objeto que colidiu com ele tem ou não um script de vida, e se tiver o script de vida, manda ao script de vida executar aquela função perde vida e dizer, olha, perdestes não sei quantos de vida. Okay? E como nós queremos que o script seja o mais genérico possível, vamos definir aqui umas variáveis para ser possível criar diferentes tipos de armadilhas. Então, a primeira vai ser o valor que perde de vida. Portanto, eu posso ter armadilhas que tiram, por exemplo, 10 de vida, outras que tiram 100, outras que tiram 50, outras que tiram 5. Portanto, dependendo do tipo de armadilha que eu tiver a criar. Depois, a nossa personagem pode continuar a perder vida enquanto estiver em contacto com a armadilha. Não é? Então, nós vamos definir um intervalo. Vou criar aqui usando um float. Um float é um número com casas decimais. E este vai ser o intervalo para perder vida. Portanto, por exemplo, se eu definir aqui um 1, quer dizer que ele vai perder vida de 1 em 1 segundo. Porque senão podíamos criar uma armadilha em que ele quase instantaneamente perdia a vida toda, enquanto estivesse em contacto com ela. Depois vou também ter aqui outra variável, que é para eu poder ignorar algumas tags. Por exemplo, eu posso criar uma armadilha que não tire vida aos NPCs, só vai tirar vida ao player, ou o inverso. E então vou criar aqui um mecanismo que vai-me permitir testar se o objeto tiver uma determinada tag, não perde vida. Ok? Pronto, isto é só por uma questão de termos maior flexibilidade aqui no nosso código. Portanto, se nós conseguimos fazer o nosso código com maior flexibilidade, podemos reutilizá-lo várias vezes e não temos de estar a fazer código muito específico. Depois, vamos precisar aqui de uma variável privada, que é um float também, que é o próximo intervalo. Basicamente isto é uma variável que vamos usar para calcular quando é que ele volta a perder vida. Com base no intervalo perde vida, com este valor aqui. Portanto, isto aqui é o intervalo de tempo em segundos para perder vida. Aqui é o valor retirado da vida da personagem. Pronto, nós aqui não vamos precisar nem do start nem do update. Então eu vou tirar daqui isto. Mas vamos precisar de umas funções especiais do próprio Unity. Portanto, o Unity tem, tal como o start e o update são funções especiais porque são chamadas pelo motor de física, o Unity também tem umas funções especiais que é quando ocorrem colisões, ok? Então, existem funções para colisões com colliders que são trigger e outros que não são trigger. Então, on collision enter, vocês podem ver aqui, as 2D é se vocês estiverem a usar o motor de física 2D, portanto tem que ser coladas 2D, nós não estamos a usar coladas 2D, portanto vamos usar aquelas que não diz 2D. On collision enter, depois há outra que é on collision exit, e depois ainda existe outra que é on collision stay. Portanto, e basicamente, como os próprios nomes indicam, isto é quando a colisão é iniciada. Portanto, os dois objetos colidiram naquela frame, colisão iniciada. Aqui é quando a colisão terminou. Portanto, colisão terminou. No nosso caso, nós não vamos precisar desta função para nada, porque nós não queremos que aconteça nada de especial, mas imaginem que vocês queriam fazer um som ou qualquer coisa do género. Colocavam o vosso código aqui, e aqui é enquanto os dois objetos estão a colidir. Portanto, enquanto a colisão continua. Ok? Os objetos estão em contacto. Se calhar é melhor dizer isto. Objetos em contacto. Para testarmos então este código, nós vamos colocar uns debug logs dentro das funções. Portanto, um debug log
Aliás, até podemos fazer isto de outra maneira. Em vez de fazermos de vários debug logs aqui dentro, eu vou criar uma função que vai ser a que processa a colisão. Okay? E esta função, basicamente, o que nós pretendemos com ela é que ela processa a colisão independentemente do que aconteceu, digamos assim. Ou, se quiserem, do objeto que colidiu com, neste caso, com a armadilha. Então aqui a função processa a colisão vai receber um GameObject, que é quem é que colidiu com a armadilha neste caso. Pronto, e esta função nós vamos chamar em todas estas três funções que nós aqui temos. Ou melhor, se calhar nesta aqui não, porque é quando a colisão acabou, mas nestas duas, e depois também nas duas funções que nos faltam fazer, que é quando o objeto que colidiu tem um trigger, ou é um trigger. Ok? Então nós aqui vamos chamar a função processa colisão, e vocês devem ter reparado que o Visual Studio criou aqui este parâmetro que é necessário, que é a função recebe informação da colisão, que é este collision, e então nós neste collision temos o GameObject que traz, digamos assim, aquele collider, portanto o GameObject que colidiu connosco. E então aqui fazemos a mesma coisa, processa colisão, collision, collision, ponto GameObject. Pronto, como eu disse, estas funções onCollision, enter, exit e stay é quando a colisão envolve um collider. Reparem, eu vou só relembrar, eu aqui não vou precisar desta, ok? Portanto, vocês podem deixar cá se quiserem, mas eu vou apagá-la. Mas nós vamos precisar também quando a colisão acontece com um trigger. Assim temos um mecanismo mais genérico que vai funcionar com diferentes configurações de diferentes objetos. E então para estes vamos criar eventos que é onTriggerEnter e depois o onTriggerStay. Basicamente o onTriggerEnter e o onTriggerStay e o onTriggerExit acontecem quando os objetos que estão a colidir, pelo menos um deles é um trigger. E aqui nós vamos também chamar aquela função que vai processar a colisão. Portanto, aqui no other, aqui o parâmetro é um collider, é diferente do collision. O collision é a informação da colisão, aqui é a informação do collider que colidiu. E também aí mais uma razão para a função que vai processar a colisão receber o GameObject e não receber informação propriamente da colisão. Pronto, aqui pomos um debug log para já, só para dizer colisão, por exemplo. Pronto, e nós, se estiver a funcionar, nós devemos ver esta colisão quando a nossa personagem embarrar ou tocar ou estiver em contacto com uma armadilha. Então, para criarmos uma armadilha aqui na nossa cena, o que nós fazemos é, eu já tinha aqui uma, até vou apagar, vou clicar aqui no mais. Vamos aproveitar para ir fazer o download de mais alguns assets. Eu vou abrir aqui uma janela do browser. O site, o Quaternions, tem um pack que tem muitas assets que nós podemos utilizar para plataformas, para jogos de tipo plataforma. Chama-se mesmo Modular. Deixa eu ver se eu encontro aqui. É este mesmo. Portanto, o Free Platformer Pack. Se vocês repararem, tem aqui picos que nos servirão para fazer armadilhas, tem escadas, tem assim uma série de modelos 3D, estão todos 3D, são 53 modelos. Então nós vamos fazer o download. Eu vou fazer em formato FBX também, se vocês quiserem podem fazer o download disto tudo, mas eu vou fazer só do FBX. Se vocês estiverem a fazer um jogo, convém guardarem a licença. E se vocês tiverem alunos a fazerem, por exemplo, PAPs, convém dizer para eles guardarem também a licença que está aí no OneDrive, para juntarem depois também o link também para estes assets eu vou colocar no vídeo. Mas guardem, como eu estava a dizer, guardem aquela licença e os alunos colocam depois aquilo na PAP, no relatório da PAP. Pronto, eu vou extrair e vou arrastar aqui para o nosso página do project. Deixem-me arrastar daqui para ali, portanto para a pasta modelos 3D.
Pronto, eu vou por aqui, vou-lhe mudar o nome em vez de FBX, eu vou chamar isto de vários. Pronto, e até, olhem, logo nos primeiros assets que nós temos aqui é uma armadilha para uns ursos. E eu vou arrastá-la para aqui. Se calhar é um bocadinho grande para a nossa personagem, então eu vou selecionar aqui a armadilha e vou aqui às propriedades, o Scale Factor, e vou diminuir, se calhar para 0.5 e fazer o Apply. Pronto, assim se calhar está melhor. Portanto, isto aqui vai ser a minha armadilha. Vou-lhe mudar aqui o nome e vou-lhe atribuir o script que nós criamos para a armadilha. Portanto, tira vida e vou-lhe adicionar um collider. Portanto, este collider vai ser um box collider. E como eu não quero que a armadilha pareça uma pizza, uma caixa de pizza, eu vou pôr também como um trigger. Okay? Portanto, agora que a armadilha foi criada, nós temos de configurar então aqui o nosso player. Já temos o script de vida, mas como o player não tem um collider, tem só o character controller, eu tipicamente nas minhas personagens, e para simplificar a detecção de colisões, eu adiciono-lhe um Capsule Collider, e o Capsule Collider que eu vou-lhe adicionar vai ser como um trigger, e vou pô-lo maior do que o Character Controller. Portanto, primeiro vou ter que o centrar com os mesmos valores que nós temos aqui no Character Controller. Eu vou centrar aqui no Capsule Collider. Já o coloquei então como trigger, ou seja, eu quero que o Capsule Collider não impeça o player de entrar dentro de outro objeto. Eu quero que ele entre dentro das armadilhas, por exemplo. Mas aquilo que vai impedir que entre dentro de outros objetos será o Character Controller, porque assim detecta as colisões. Portanto, este Capsule Collider como trigger, a ideia é só ativar as nossas funções, o nosso código que colocamos no tira-vida. E então, como eu estava a dizer, agora ele tem que ser um bocadinho maior do que o Character Controller. Portanto, o nosso Character Controller neste momento tem estas dimensões, raio 0.5 e altura 2. E então eu vou pôr aqui a altura em 2.1 e o raio em 0.6. Pronto, isto já será o suficiente para quando a nossa personagem colidir com a armadilha ou com o NPC, esta área que está aqui entre o Capsule Collider e o Character Controller detectar as nossas colisões e ativar aquele código, nomeadamente o OnTrigger Enter. No entanto, ainda falta outro componente aqui, que é o Rigid Body. E este Rigid Body tem que ser marcado como isKinematic. Portanto, o isKinematic basicamente vai dizer a um motor de física para que ele detecte as colisões, que ele execute os códigos, as funções, o código que nós chamamos de funções onTriggerEnter, onCollisionEnter. No entanto, não é ele que controla o GameObject, porque senão íamos ter um comportamento um bocado estranho do nosso player. Okay? Portanto, o player neste momento está configurado assim. Portanto, tem o script de vida, tem este Capsule Collider como um trigger. O Capsule Collider que eu defini como um trigger é um bocadinho maior do que o Character Controller. Ok? Porque é que eu uso o Capsule Collider? Uma razão muito simples. Porque eu quero que as minhas colisões funcionem de forma independente da personagem estar em movimento ou não, porque o Character Controller também tem uma função que é o OnController Hit, que detecta colisões, mas não funciona quando a personagem está parada. Portanto, é uma limitação dessa função. Então eu crio uma estrutura, organizo a minha personagem de uma forma que funcionam as colisões, quer seja para o player, quer seja para os NPCs, portanto, o mais genérico possível. Portanto, nós tínhamos o Character Controller, eu adicionei-lhe o nosso script da vida e depois configurei com mais estes dois componentes, o Capsule Collider. O Capsule Collider eu configurei-o para ser maior do que o Character Controller. Portanto, se vocês repararem, o Character Controller tem 0.5 de raio e 2 de altura. Eu pus 0.6 e 2.1 e alinhei os dois da mesma maneira. Portanto, esta linha verde de fora que vocês veem ali é o Capsule Collider. A linha verde que estão por dentro é o Character Controller.
Pronto, e depois adicionei também o rigid body. O rigid body com esta propriedade isKinematic. Portanto, o isKinematic vai fazer com que o Unity, o motor de física do Unity, vai executar aquelas funções, mas não vai controlar o comportamento da personagem. Portanto, o objeto, o GameObject, não fica sujeito às leis da física. O nosso código de movimento é que implementa as leis da física. A única coisa que ele vai fazer é permitir que as nossas funções, aqueles eventos, sejam executados de outra maneira não seriam. Pronto, e agora vamos então executar e testar aqui a nossa personagem. Portanto, se eu chegar agora aqui, vem a mensagem colisão e enquanto eu estiver lá, continua a aparecer colisão. Porquê? Porque temos aquela função onTriggerStay. Ok? Portanto, neste momento são dois triggers, tanto a personagem como a armadilha são triggers, e então enquanto estiver em contacto, ele está sempre a tirar, ou vai estar sempre a tirar a vida, porque ainda não faz nada. Pronto, então como é que nós agora vamos tirar a vida? Portanto, para tirarmos a vida, basicamente o que nós vamos ter que fazer é chamar a função que nós criámos há bocadinho, que é o perde vida. Mas para isso, o GameObject com o qual a armadilha colidiu tem de ter esse script. Ok? Então, nós vamos verificar se esse GameObject tem ou não tem o componente de vida. Ok? E se ele tiver o componente de vida, então este objeto de vida não é nulo, portanto é diferente de nulo. Portanto, está ali o sinal, a exclamação, que é a negação. E então nós vamos chamar a função perde vida deste GameObject. Reparem que é o componente que está no objeto que colidiu. E nós vamos passar o valor que nós definimos que a armadilha vai tirar, que é este aqui. Valor perde vida. Valor, se eu souber escrever, valor perde vida. Ok? Portanto, isto aqui faz uma referência. Oh Jesus, não consigo pôr acentos neste teclado. Referência para o componente vida do GameObject. Ok? Se tiver vida, então perde. Portanto, este é só para testar se ele tem o componente ou não. Vamos então testar outra vez. Portanto, se isto funcionar, eu vou selecionar aqui o player. Nós devemos ver aqui a vida atual a diminuir de 10 em 10, porque a nossa armadilha está definida para tirar 10 em 10. Portanto, vou executar aqui isto e estão a ver, já ficou 0. Foi tão rápido, porquê? Porque nós estamos sempre a perder. Reparem, o isDead já está ativo e eu nem sequer me consigo mexer porque aquele if que eu coloquei no script do movimento já não me deixa mexer. Pronto, o que é que aconteceu? Ele perdeu vida muito rapidamente. Porquê? Porque nós ainda não colocámos lá aquela parte do intervalo. Não é? Este intervalo para perder vida, nós queremos que ele só perca vida de 1 em 1 segundo ou de 5 em 5 segundos, seja lá o que for. Então nós aqui primeiro vamos verificar. Oh Jesus, não consigo pôr comentários. Verificar se já passou o intervalo de tempo para perder vida. Então basicamente nós temos a classe time, que é a classe que tem tudo a ver com o tempo dentro do nosso jogo, e existe uma propriedade que é a propriedade time, com T minúsculo, que nos diz o tempo que passou desde que a aplicação foi executada, foi iniciada. Okay? Então, se este tempo for menor do que o próximo intervalo, eu não vou poder tirar a vida. Então, vou fazer o return. Portanto, eu só vou poder tirar a vida se já passou aquele tempo. Além disso, lembram-se que nós tínhamos ali aquela propriedade que era para as tags, para ignorar estas tags. Vamos também fazer a mesma coisa. Portanto, vamos ver se é uma tag a ignorar. Okay? Portanto, só para relembrar, as tags
estão aqui no Inspector, aqui em cima, no canto superior direito, temos as tags e temos os layers que vimos há bocadinho nas settings de física. Portanto, se nós quisermos ignorar a tag player, por exemplo, imaginem que vocês querem que esta armadilha não tire vida ao player, nós pomos ali player. E assim ele não tira vida ao player. Ok? Pronto. Então, nós como é que fazemos isto aqui no nosso código? Vamos ver se o ignora tags, porque pode ser mais do que uma, contém a tag do objeto que colidiu. Se contiver, quer dizer que é uma tag para ignorar, então fazemos o return. Pronto. Agora, depois, se passou nestes dois ifs, quer dizer que já passou o tempo, quer dizer que aquela tag não é para ignorar, tiramos a vida. E agora aqui, ainda dentro do if, apesar de que acho que não faz muita diferença se ficar fora do if, vamos atualizar o próximo intervalo. Vamos dizer que o próximo intervalo vai ser igual ao time mais o intervalo perde vida. Ok? Portanto, este time vai nos dar o momento do jogo agora, e se nós ali tivermos 1 segundo, quer dizer que ele só vai tirar daqui a 1 segundo vida outra vez. Vamos então testar a ver se agora já não perde a vida instantaneamente. Portanto, vamos aqui ao nosso player e vamos pôr o player outra vez em cima da armadilha. Vou selecionar aqui o player para vermos ali a vida dele. Estão a ver, agora perdeu. Está a perder de 1 em 1 segundo. Até que chegou a 0 e já não consigo andar e morreu. Ok? Só para testarmos também as tags. Eu vou pôr aqui, por exemplo, a tag player. Aqui nós podemos pôr várias tags. Basta vocês separá-las, por exemplo, por espaços em branco. Mas estando lá a tag player, agora o player não deve perder vida quando... Deixem-me selecionar aqui o player para nós vermos ali a vida. Quando eu agora passar pela armadilha, como é uma das tags que ignora, estão a ver, não perde. A vida atual continua sempre a 50. Pronto, e temos então aqui um mecanismo. Eu vou voltar a apagar isto. Temos um mecanismo assim muito simples para detectar colisões, para tirar vida à nossa personagem, mas também vai funcionar com os NPCs, como nós fizemos os NPCs, e que vai funcionar de forma genérica, isto tirando partido então do motor de física do Unity.